Vamos agora à unidade 5. Vamos falar sobre a pessoa jurídica e a teoria da desconsideração. A pessoa jurídica é a unidade de pessoas, de bens ou de patrimônios reconhecida pelo Estado, a quem se atribui a personalidade jurídica, distinta da personalidade de seus membros. É o agrupamento humano, sociedade, associação ou destinação de patrimônio a um fim específico, a quem o ordenamento jurídico confere a capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações. Não se trata de um ser biológico, mas sim de um sujeito autônomo, criado por um processo formal. Diferentemente da pessoa natural, cuja personalidade ela surge com o nascimento com vida, a pessoa jurídica de direito privado ela adquire personalidade através de um ato formal, o registro. O artigo 45 do Código Civil fala a respeito dessa pessoa jurídica. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Quanto à autonomia patrimonial, princípio do efeito da personalidade. O efeito mais relevante do registro é a separação legal e absoluta entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio individual de seus sócios ou instituidores. A exceção a essa desconsideração está no fato de que é importante notar que a autonomia patrimonial ela não é absoluta. Em casos de abuso de personalidade, fraude, confusão patrimonial, conforme o artigo 50 do Código Civil, o juiz ele pode afastar a autonomia e atingir o patrimônio do sócio, que seria a teoria da desconsideração. Quanto à classificação das pessoas jurídicas, público e privado. A pessoa jurídica de direito público, são aquelas criadas pelo Estado para perseguir fins de interesse coletivo e que, em regra, são regidas pelas normas de direito administrativo e constitucional. Elas são a União, o Estado, o Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, inclusive associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei. Existe uma situação, quanto à pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito privado. As entidades de direito privado, elas são aquelas criadas pela livre iniciativa de particulares e que visam primordialmente interesses particulares. São regidas pelas normas do Código Civil. No artigo 44, elas descrevem quais são essas pessoas jurídicas de direito privado. Elas são as associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empreendimentos de economia solidária. Quanto à teoria ultra vires. Essa teoria, ela estabelece o limite para a atuação da pessoa jurídica. Ela só pode praticar atos que estejam dentro do seu objetivo social, sua finalidade prevista no ato constitutivo. O artigo 47, ele fala sobre esse assunto. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Quanto à extinção e despersonalização da pessoa jurídica. A extinção da pessoa jurídica é o ato final que culmina no cancelamento de sua inscrição no registro competente, pondo um fim à sua personalidade jurídica e à sua autonomia patrimonial. Este processo ele ocorre em duas fases essenciais, a dissolução e a liquidação. O Código Civil ele trata dessa extinção, mas a legislação específica ela detalha o procedimento. A dissolução ela é um ato formal, voluntário ou legal,
que determina o fim da finalidade da pessoa jurídica e o início da fase da liquidação. O artigo 51, ele fala de dissolução. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada, a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta conclua. Quanto à liquidação, iniciada a dissolução, a pessoa jurídica ela mantém a sua personalidade, ficando em estado de liquidação, apenas para a finalidade de encerrar suas operações pendentes. A liquidação é a fase de realizar o ato, vender bens ou pagar o passivo, que são quitar as dívidas. Quanto à despersonalização, que seria a extinção final. A despersonalização ela ocorre com o cancelamento do registro no órgão competente, após a conclusão da liquidação. Quanto ao destino do ativo remanescente. A liquidação, quitação de todas as dívidas, se houver um saldo positivo, ativo remanescente, este deve ter um destino previsto em lei ou no ato constitutivo. Quanto à extinção irregular e suas consequências. Havendo a dissolução de forma irregular, a lei ela penaliza o descumprimento do rito legal e a autonomia patrimonial ela é fragilizada, podendo levar à desconsideração da personalidade jurídica, já que o encerramento irregular pode ser interpretado como tentativa de fraude a credores. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, ela é um mecanismo excepcional que permite ao juiz ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir o patrimônio da pessoa de seus sócios e administradores. Ela visa coibir o abuso de direito e a fraude que se escondem por trás do véu societário. Existe... tá coçando meu olho. Tá. O Código Civil ele adota como regra a teoria maior da desconsideração, exigindo prova de fraude ou abuso. Ela está contida no artigo 50 do Código Civil, que diz o seguinte: em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Esses requisitos, eles são obrigatórios e taxativos. É o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Quanto à teoria menor, ela é adotada por legislações específicas, que é o direito do consumidor, o ambiental e o trabalhista, e é muito mais branda a sua aplicação. Nesta teoria, basta que a pessoa jurídica não tenha patrimônio suficiente em solvência para cumprir suas obrigações e que a personalidade jurídica seja, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos às vítimas. Ela está contida no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto à desconsideração inversa, existe também a possibilidade de uma desconsideração inversa. Ela ocorre quando se ignora a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio dela, em razão de dívidas pessoais do sócio. Ela aplica-se ao artigo 50 de forma análoga. Ela visa coibir que o sócio transfira seus bens pessoais para o nome da empresa, usando-a como escudo para fraudar credores. Um exemplo prático disso é o marido devedor de uma pensão alimentícia, ele transfere todos os seus imóveis para a sociedade empresarial da qual é sócio. Existe uma confusão patrimonial, ou seja, uma fraude. Quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
O Código de Processo Civil, ele estabeleceu passos formais que devem ser seguidos para concretizar o artigo 50 do Código Civil. Ele fala o seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O procedimento ele consta como o seguinte: primeiro, um pedido de instauração, contido no artigo 133 do CPC, depois a suspensão do processo, contida no 134, parágrafo 3º do CPC, e também a intimação do sócio, para que ele seja citado para, no prazo de 15 dias, responder sobre essa desconsideração. Essa sequência, ela garante que a quebra da autonomia patrimonial contida no artigo 50 seja feita de forma justa e transparente, sob o manto do devido processo legal, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. É isso, terminamos mais a unidade 5.